Esse é um processo natural, a gente passa por isso várias vezes e para você ter uma ideia, você já pagou para ser hipnotizado. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Segredos da Mente. O meu nome é Fábio Eine. Aqui é o Léo Teixeira e aqui nós discutimos os segredos para você conquistar as suas metas e influenciar pessoas por meio da hipnose moderna. No episódio de hoje, você já é hipnotizado todos os dias. Léo, meu conhecimento sobre hipnose, eu tenho que confessar que é bem superficial. Até onde eu saiba, eu ainda estou com aquele conhecimento lá da minha infância, onde eu via desenho animado e para mim hipnose era um bichinho rodando o olho com uma espiralzinha ou talvez até o pica-pau balançando um relógio para poder convencer o outro personagem lá a fazer alguma coisa. Como assim que todo dia eu sou hipnotizado? Onde que está esse cara com esse reloginho balançando que eu não vi? Não é isso. Tem muita gente que às vezes, inclusive, imagina um raio saindo da mente, entrando na outra, alguém dominando o outro, e não é isso. É um processo natural. A gente passa por isso várias vezes. E para você ter uma ideia, você já pagou para ser hipnotizado. Paguei não. Eu vou te falar que eu não paguei, porque se eu tivesse ido lá na Cartomante ou em qualquer canto que tivesse alguém balançando um reloginho, eu ia lembrar. Vou te falar uma coisa, Hollywood já descobriu há várias décadas o poder de uma sala hipnótica e criou várias pelo mundo. E tudo isso para fazer você gostar e pagar novamente. As salas de cinema são salas hipnóticas. Vou explicar. Toda a ambientação local, aquela luz amarela baixa e a luz amarela, a gente sabe que dá um aconchego pela cromoterapia, e o conforto do sofá, o cheiro da pipoca, tudo aquilo, a luz vai baixando, a tela que vai aparecendo as imagens, tudo escuro para te focar, para você não ter a falta de concentração, né? A distração que você tem em casa, de celular, alguém chamando, telefone e tal. Então ali você concentra, você relaxa, você assiste um filme e você sabe, a grosso modo, todos os atores estão interpretando, o que está passando ali não é uma verdade. Você precisa superar o seu fator crítico para poder se permitir liberar essa dopamina, endorfina, para você ter esse bem-estar, se emocionar, rir, chorar, sofrer. Essas emoções são necessárias, a gente precisa disso. Essa fuga momentânea da realidade é uma hipnose, porque existem 3 níveis diferentes da consciência. Quando você transita entre o consciente e o subconsciente, superando esse fator crítico, você permite acreditar e ser hipnotizado. Legal. Você falou uma questão agora que é interessante. Primeiro que eu nunca tinha imaginado que realmente estava tudo armado lá para eu ficar em transe na sala de cinema. É engraçado pensar por esse ponto de vista. Mas você disse que para eu conseguir, então, acreditar no filme, para eu conseguir entrar na onda lá do que está acontecendo dentro dessa sala, eu tive que ter uma suspensão do fator crítico. Do fator crítico. Então eu preciso pegar, ou seja, eu preciso querer acreditar naquilo para deixar. Mas eu tenho níveis de consciência diferentes para que isso possa acontecer. Que níveis são esses? Tem gente que chama esse fator crítico da suspensão da descrença, né? Mas assim, vamos dar um exemplo para você entender. Um iceberg que está ali no mar, aquela pontinha por fora que é visível é o consciente. É esse momento, a pessoa que está aí assistindo, está aqui ouvindo a gente, está consciente, está refletindo, está pensando o seu dia a dia. Seu consciente é um fator pequeno ainda. Quando você supera esse fator crítico abaixo ali da linha do mar, quando o que você não vê, e que inclusive é bem maior, onde estão os segredos mesmo da sua mente para você mudar algum critério seu, para superar algum vício, um trauma, um sentimento, a emoção, tudo que reflete a sua personalidade está ali no seu subconsciente. E mais abaixo dela, talvez na parte de baixo onde não se vê, porque a gente não tem consciência, está o inconsciente, que seria o que regula a nossa respiração. Você não precisa pensar para respirar.
né? A pressão arterial, batimentos cardíacos, e temperatura corporal e por aí vai. Tá, então... Seriam 3 níveis, né? O consciente, subconsciente e inconsciente. E nesse nível inconsciente, então, eu não consigo fazer nenhuma alteração diferente do que no nível subconsciente e no consciente. Ó, vou citar um outro caso aqui, até a medicina falava isso, mas há milênios os monges tibetanos, e se você aí de casa tiver disponível para assistir na Netflix ou qualquer plataforma de streaming por aí, procurar aquele seriado Deus com o Morgan Freeman, nós não estamos aqui falando de religião, mas lá tem um monge tibetano que ele está de camiseta regata, meditando num ambiente sub-zero, abaixo de zero, e que qualquer outro ser que não fosse ele, naquelas condições, teria hipotermia, talvez iria morrer. E ele ficou ali por horas e horas, porque ele consegue, por meio da meditação, transitar por esses níveis diferentes e conseguir alterar a sua temperatura corporal, pressão arterial, e tudo isso já tem sido questionado até pela ciência. Então a nossa mente é bem capaz de atingir resultados que às vezes a gente nem imagina. Também é diferente imaginar que você tem um poder com a mente de fazer tantas alterações assim, né? Principalmente quando eu estou falando de realmente mexer temperatura, mexer batimento cardíaco, né? Mas tá, e na minha prática, no dia a dia, para que isso me serve? O que adianta eu ficar mudando tantos elementos assim? A gente muda isso porque nós temos aqui um percentual enorme de pessoas que sofrem por situações rotineiras, ansiedade, depressão, traumas, dores, situações, crenças limitantes. Então serve para tanta coisa, esquizofrenia, fibromialgia. A gente não vai ficar exemplificando aqui, que vai dar um podcast só de exemplos de hipnose. Mas tem um detalhe, quando eu citei aqui o monge, às vezes você pode pensar assim, não, mas isso aí é um cara que está ali na sua espiritualidade, é um ser específico dotado de ampla imaginação e habilidade para isso. Afinal de contas, é só pessoas especiais ou pessoas comuns, né? Talvez você poderia perguntar isso daí também. Então, para que serve e quem que atinge? Aí é que eu queria chegar num ponto específico. Você é capaz de usar esse transe para se beneficiar, para superar algum desafio seu, e também, às vezes, sem você saber, todo dia pessoas comuns aí entram num transe. Esse piloto automático diário aí, ele é um transe hipnótico. Explicando isso com um exemplo bem simples. Todo mundo aí que já dirigiu um carro, muitas vezes chegou num determinado momento assim que pelo seu trajeto, você estava lá tão imerso em seus pensamentos que você passou marcha, você passou um sinaleiro, você olhou um radar e respeitou tudo isso aí, fez curvas, ultrapassou e nem se deu conta disso. E quando viu, nossa, já cheguei aqui, mas parece que nem vi. Então, isso é comum, né? Você chega e está perdido nos pensamentos assim, e quando fala, putz, como foi que eu cheguei aqui? Isso é muito comum. Esse piloto automático é o seu subconsciente ali, você está habilitado, porque a sua mente ela formata o que já é hábito e ela liga esse piloto automático. Esse é o transe, esse é o processo hipnótico que é mais comum que a gente imagina. Por isso que a gente está falando aqui que você é hipnotizado diariamente. Legal. E nesse caso, esses estados hipnóticos e o lance desse transe, eu vou estar usando ele só para poder despertar essas minhas emoções, mas no dia a dia aqui, Fábio, eu quero despertar para quê? Vamos falar aqui exemplos. Alguém que está aqui realmente extremamente ansioso, estressado, deprimido, sofrendo. Então, a hipnoterapia ela tem um poder também, ou por meio da hipnose, que a gente chama, quando você relaxa, concentra, supera esse fator crítico, aceita, ou seja, a pessoa comum que se permite no seu dia a dia,
ela não está ali, por exemplo, o incrédulo ali, que não quer se permitir de jeito nenhum, ele precisa realmente, às vezes, ser dopado por um tipo de medicamento. Agora, o cidadão comum, normal, ele vai se permitir acessar e ressignificar alguns transtornos específicos. Eu vou citar um exemplo aqui que eu gosto muito de lembrar. Uma senhora que a gente atendeu, ela não sabia o que era dormir por 40 anos. Imagina a qualidade de vida dela. 40 anos dormindo 3 horas por dia. Essas 3 horas havia sobressaltos, pesadelos, sudorese, quer dizer, uma noite que arrebenta qualquer pessoa. Só que ela não lembrava conscientemente, ela pensando, deixa eu lembrar aqui na minha memória se já aconteceu alguma coisa comigo. E não lembrava de nada. Num processo que a gente chama de regressão, e essa regressão ela é imaginária, ela não é mística, esotérica, espiritual, nada disso, ela é mental. Ela imaginou e lembrou, por acaso, de uma situação de um abuso que precisou ser ressignificado, que precisou mudar a forma com que aquilo ali mexesse no interior dela, perdoar ali a pessoa. E quando ela fez aquilo, em uma só sessão, ela se permitiu pela primeira vez, após 40 longos anos, saber o que era dormir 8 horas por dia. Então você pode também para vícios, bloqueios, transtornos específicos, não é só a ansiedade e a depressão. Então, às vezes a pessoa quer deixar de ter uma criança, quer auxiliar o seu filho a parar de ter medo noturno. Alguém que tem pânico de animais. Então, você tem tanto tipo de medo que bloqueia a pessoa de agir. Você pode melhorar a sua qualidade de vida, seja pessoal, no relacionamento, às vezes problema de casais e tal, ou uma questão no trabalho. O leque de possibilidades é quase que beira ao infinito. Legal. E você comentou uma coisa que é interessante, que tem pessoas que elas se fecham mais e que eventualmente vai precisar ir para um psiquiatra, para alguma outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, você falou que é muito mais rápido essa possibilidade de estar usando da hipnose, né? Sim. Como um caminho mais ágil. Vou te explicar. Quando essa pessoa está se bloqueando, se boicotando, é o seguinte. Eu vou pegar um dado aqui de uma pesquisa para não falar número equivocado. Isso aqui ficou muito famoso, desde a década de 80, quando se publicou nas principais revistas científicas, inclusive saiu na Health Magazine, na revista americana, né, conceituada. Fizeram um levantamento um acompanhamento durante 2 longos anos aí, com pacientes portadores, né, depressivos mesmo. Essas 9.000 pessoas, todos eles depressivos, em situações semelhantes. Então fizeram tratamentos com a psicanálise, a terapia comportamental, que é o psicólogo tradicional, e a hipnoterapia. Desse pessoal aí, teve um resultado seguinte: 600 sessões da psicanálise, a psiquiatria, tiveram uma eficácia, a psicanálise de 38%, a psiquiatria de pouco mais de 50%. E isso durante esses 2 anos de tratamento. A terapia comportamental foi mais curta. Alguns pacientes demoraram 1 ano, outros pacientes 6 meses. Mas ele teve uma eficácia considerada boa, 72%. Com a hipnoterapia, foram 6 sessões em média. Alguns pacientes foi uma só sessão, então outros o máximo 6. Isso dá 1 mês e meio, que é uma por semana. Só que a eficácia foi 93%. Tudo isso porque quando a pessoa se permite, ela aceita, ela não se boicota, ela aceita passar pelo processo, ela pode abrir as portas certas, específicas para cada trauma, para cada medo, para cada ansiedade. Existem técnicas diferentes e abordagens diferentes para cada situação. E é mais rápido, justamente por isso. Não que as outras sejam ineficazes, não é isso.
Aliás, vale a pena, se você pode, afinal de contas, passar por várias, por que não? Né? Elas são aliadas, elas não estão ali se gladiando, brigando umas com as outras. Entendi, mas nesse cenário você está me falando que a psiquiatria seria a forma menos eficiente com os medicamentos e tudo isso, que a terapia comportamental já seria um pouco mais eficiente e que nessa comparação do estudo a hipnose se destacou pra caramba lá. Mas então a psiquiatria não, para quê? Porque ela é reconhecida, ela é o padrão médico. Então ela não tem serventia. Todo mundo deveria fazer hipnose. Eu não seria leviano de falar que esses profissionais aí existem ótimos, excelentes profissionais. Aliás, tem pessoas que só vão ter uma melhoria com esses profissionais, porque afinal de contas, por lei, quem pode ministrar ou deixar de ministrar um medicamento é só o psiquiatra. Então eu não seria leviano também de falar que não vale a pena, não é isso. Mas se você pode ter uma qualidade de vida sem o medicamento, por que não testar? Então vale a pena você testar terapias alternativas. Há quem goste, por exemplo, e quem acredite que a acupuntura vai ser a melhor eficácia para ela. Dizem por aí que o melhor médico é aquele que dá certo com você. É um processo de empatia. E essa empatia também depende dessa permissão. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm um certo bloqueio, que não querem ou têm uma dificuldade de concentração, de passar pelo processo, via de regra, é melhor entrar com a medicação, se for o caso. Pessoas, por exemplo, vamos citar aqui esquizofrenia. A gente tem a esquizofrenia que é congênita, ela é genética, ela precisa de uma acompanhação do profissional, de acompanhamento do profissional. Então, o psiquiatra ele é absolutamente necessário, principalmente nesses casos. Quando ela é psicossomática, quando ela é emocional, houve um gatilho que pode ser tratado para acabar com aquele problema, então, nesse caso, a hipnoterapia se demonstrou, isso sem sombra de dúvida, que a gente pode afirmar que é um tratamento mais rápido e mais eficaz. Então, Rivotril eu deixo só para o cara que travou, que ele fala, não, eu não vou me abrir, eu não consigo me abrir, aí ele de fato precisa entrar na parte medicamentosa da coisa. Nesses casos, sim. A gente não pode, né, resumir e generalizar todos os casos, é óbvio que não, mas basicamente sim. Porque como é um processo natural, toda e qualquer pessoa pode passar por um processo. Entendi. E, cara, se eu tô falando assim que, beleza, eu não quero a opção de doping, acho que não tenho nenhum problema como uma esquizofrenia, eu preciso só trabalhar uma ansiedade, ou uma depressão, ou enfim, algum problema com alguém próximo, um filho meu que esteja com algum problema, e eu quero encontrar essa via mais natural, que é a via da hipnose, que é a via do que de repente já acontece comigo todos os dias, eu nem tinha percebido, mas que é de colocar foco em algo e transformando aquilo, né? Como você disse, ressignificando, revendo aquilo de um outro ponto de vista. Mas tudo bem, eu estou querendo fazer essa tentativa, eu quero buscar esse caminho para poder ver se ele se adequa para mim. Por onde é que eu começo? Provavelmente, se por exemplo, a pessoa que está aí nos assistindo agora, se ela despertou uma curiosidade, pode ser que às vezes existem dois tipos de pessoas, e você bem citou. Aquele que prefere dirigir o seu veículo e ele tem sede de conhecimento e quer entender o processo, e não importa se ele quer se ajudar, ou que ele quer se profissionalizar nisso, ou ainda que ele quer ajudar terceiros da sua família, enfim, não importa. Se ele sentiu essa curiosidade até aqui então, é um bom sinal de que ele gosta de dirigir a sua vida e entender a situação. Existe aquele caso também da pessoa que prefere o Uber, né? O motorista, de ser guiado. E o hipnoterapeuta ali, ele faz isso. Que toda a hipnose, na grande essência, ela é uma auto-hipnose. Não existe isso de uma mente dominar a outra. As sugestões são reais.
Ok, mas você precisa aceitar, você precisa se permitir e tudo aquilo que é feito dentro desse processo. Aqueles que preferem o motorista, existem aí os profissionais. A gente vai estar liberando aqui diversos conteúdos para ajudar você a conhecer, passar pelo processo, fazer algumas técnicas, inclusive nesse sentido. Legal, Léo. Eu entendi o lance, então, de que depende muito da própria pessoa, né? Então, dela se abrir, se o cara não pegar e ajudar nesse processo, não vai ter outro jeito, né? Vai ter que entrar lá no medicamento, no Rivotril, no que for, para poder ele conseguir relaxar. Não só relaxar, né? Para ele deixar com que se acesse esse nível do subconsciente. Mas vamos dizer então que, perfeito, eu já entendi esse mecanismo, eu acho que isso se adequa para mim e eu quero acessar esse nível do meu subconsciente, eu quero ir para um estado de hipnose, eu quero aprender como é que se faz isso. Qual que é o primeiro passo? O que é que eu tenho que começar a fazer para poder ir para essa linha? Para eu falar, eu não quero ir para a linha do medicamento, eu não quero ir para a linha talvez da terapia comportamental sozinha, porque a terapia comportamental talvez ela vai me demorar um pouco mais de tempo e eu quero fazer esse acesso mais rápido, então ao nível do subconsciente, esse acesso mais rápido, como você citou o exemplo de que de repente com uma única sessão eu já consigo ter resultados ali de cara. Como que eu faço isso? O que eu tenho que começar a fazer? Existem dois tipos de direção. Ou você realmente é aquela pessoa que gosta de dirigir e gosta de entender. Quem tiver aqui agora até que despertou a curiosidade, o interesse para conhecer mais sobre o assunto, provavelmente tem uma tendência a ser a pessoa que gosta de dirigir, gosta de conhecer e quer passar pelo processo. O segundo, ele é o que vai pegar o Uber. Ele gosta de ser guiado. Ele vai lá tranquilo e alguém vai dirigir por ele, que é procurar um profissional específico. Nós temos dezenas, centenas aí de profissionais. No entanto, a gente vai estar aqui liberando dezenas de conteúdos gratuitos para todo mundo, com técnicas específicas para situações bem pontuais também. E eu indico assim para você entender o processo. O que faz? Qual que é o passo a passo? Esses dois caminhos, não importa se você está dirigindo ou se você está no Uber, está sendo guiado, primeiro você tem que ser desmistificado para entender o que é a hipnose. Então, que muita gente chega com muitos tabus ali, pensando muitas bobagens ou até equivocando o assunto. Depois que ela entende o que é, você permite ela passar pela experiência. Então você coloca experimentos ali que ela, por meio da imaginação dela, ela vai ver alteração fisiológica no corpo dela ou numa situação específica com alguma emoção, alguma questão pessoal. Então ela vai testar isso com ela e vai se certificar que isso é real, isso é possível, isso existe. Depois você faz o que a gente chama do contrato hipnótico. Você aceita passar pelo processo. Você não vai se boicotar. Se eu falar aqui para você imaginar uma luz azul, que naturalmente ela tem uma propriedade calmante, você não vai, esse cara aqui tá querendo invadir minha mente, eu vou pensar numa cor vermelha só para sacanear ele, que é o oposto. Então, se você permite passar pelo processo, você vai para a próxima etapa e ela é muito simples. Relaxar, concentrar e, de acordo com as induções, vão sendo a cada vez mais você relaxado, concentrado, com a sua imaginação já ativa, inclusive com a sua expectativa também emocional para ter o resultado melhor, você vai passar por todo o processo. Então eu sugiro que você pesquise, as técnicas estão aí, existem hoje profissionais que são só hipnoterapeutas, psiquiatras e psicólogos que fazem a hipnose em seus consultórios também, e isso é bacana. Então é um jeito de quem quer ser guiado, que é o Uber, procurar o profissional, seria mais ou menos por aí. Entendi. Então eu posso procurar também, não só um hipnoterapeuta, como também até existem
profissionais que estão na psicologia ou o terapeuta no geral, né? Ou o próprio psiquiatra, que ele também pode me conduzir por esse caminho, caso eu queira estar utilizando da hipnose, né? Sim. Mas, bacana. E tem alguém que não deveria fazer hipnose? Tem contraindicações? Tem alguém que funciona menos? Contraindicações são essas que a gente falou, as pessoas que se boicotam, porque afinal de contas, se você não quer passar pelo processo, para que você está indo lá? Né? Mas, via de regra, inclusive, algumas pessoas vão ali, procuram um profissional e mesmo assim se boicotam. Então, essas pessoas que se boicotam, que estão imaginando outras questões diferentes daquilo que está sendo falado, ele não está realmente querendo passar pelo processo. Só isso. A pessoa que se boicota não é capaz. E também aquelas pessoas que geneticamente estão alteradas por algum tipo de transtorno, a pessoas especiais. Vamos citar um exemplo aqui da dificuldade que é alguém que tem a síndrome de Down, de você conduzir esse raciocínio lógico e emocional. Não que não seja absolutamente impossível, mas é bem mais difícil. Então, eu gosto de citar também um caso específico. Como essa busca, essa imersão pessoal, ela é muito interessante. Vale a pena a gente vai estar dando vários conteúdos aqui para quem quer se melhorar, pessoa que quer trabalhar alguma situação específica em várias áreas diferentes, a gente vai falar sobre isso no futuro. E eu precisei também, então eu sou a prova viva, sou o teste que isso funciona, porque ao longo de 20 anos, eu tenho 22 anos que trabalho com a dor humana. Eu atendo as pessoas em delegacia, escrevo um livro por dia, fazendo ocorrências e procedimentos, e às vezes, e não foram poucas vezes, há agressões, há pessoas que já tentaram levantar para partir para cima. É um ambiente hostil, pesado, e que num passado eu cheguei a carregar isso para o meu lar. E que quando eu me vi, eu estava, né? Eu tenho 4 filhos, o mais velho está na faculdade já, mas quando ele era pequeno, eu estava totalmente ansioso, estressadíssimo e gritando lá com a criança num momento sem necessidade. Então, totalmente descontrolado emocionalmente. E eu tive que baixar a guarda, procurar a ajuda e por meio da auto-hipnose, hoje, se eu sou totalmente paciente e se eu sei lidar muito bem, e se eu chego em casa e não levo esse ambiente lá para minha casa, é porque eu consegui, por meio da hipnose, mecanismos de me controlar, de superar e de não absorver toda essa energia. Então, eu tenho minhas válvulas de escape. Eu consigo, inclusive, por meio de âncoras. Vou citar uma situação que eu acho legal. Por exemplo, alguém que é extremamente nervoso no trânsito, cara descontrolado. Se tomar uma fechada, ele sai xingando, gritando, e a gente sabe que hoje em dia ocorrem mortes por conta de... Vai dar merda. Vai. Então, a pessoa pode, por meio de uma instalação de uma âncora ou um signo sinal, sem atrapalhar ela dirigir, ela controlar isso. Como se for na hora que ela apertar ali o dedo, ela é transportada por toda aquela técnica da instalação da âncora, e o nervoso, quando tomou uma fechada, ele vai apertar o seu gatilho, a sua âncora, e como se fosse o interruptor de luz, ele vai ali desligar a luz, ele vai desligar a raiva e vai se controlar. E não vai mais, se aquilo estiver realmente sendo um problema para ele, ele vai ter autocontrole. Não vai sair ali brigando, vai pregar a mão na buzina e vai mudar o comportamento. Então a hipnose, ela muda comportamento também. Ela para quem quer sair de uma situação onde você está, para ter uma meta, para onde você quer chegar, vamos dizer assim, um atalho ótimo para isso é estudar o processo. E toda essa bagagem da hipnose, da neurociência, ela é esse atalho para você conseguir efetivamente mudanças transformacionais que parecem mais mágica do que a mágica mesmo que a gente vê por aí. Legal.
Beleza, Léo. Te agradeço. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou também. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.